Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 49º episódio com o tema Então é Natal e o que você fez? Então eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que vai trazer inúmeras reflexões. Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que já deixasse seu like aí, que curta o vídeo, comente, compartilhe para que a gente chegue até outras pessoas. E o episódio de hoje ele traz inúmeras indagações. Talvez ele não traga tantas respostas, mas com certeza ele vai trazer muitas perguntas e vai fazer a gente refletir um monte de coisa. Porque eu acredito que, assim como eu, vocês também têm o hábito, quando chega o final do ano, refletir, né? Parar, analisar, fazer aquela retrospectiva de tudo que aconteceu. O que é que foi bom, o que é que foi positivo, que a gente deseja que se repita, e o que é que não foi bom, que com certeza a gente vai trazer para a nossa vida como um aprendizado, como uma lição, e tentar fazer diferente no ano seguinte. Então, eu gostaria de começar perguntando qual o balanço que você faz do ano de 2024? Qual o balanço que você faz desse ano? Né? Quando você para analisar tudo o que te aconteceu, foi um ano que você considera positivo, um ano bom, ou foi um ano mais ou menos, um ano não tão bom, um ano pesado, né? Que às vezes a gente costuma dizer. Então, para mim, eu de verdade. Ai, 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 eu considero um ano pesado. Não foi um ano fácil para mim, sabe? Foi um ano como tantos outros de algumas conquistas, sim, e a gente precisa reconhecer isso, né? Ter gratidão pelo que foi de bom, mas com certeza foi um ano muito pesado, onde muitos momentos eu realmente me senti muito esgotado, né? Finalizamos praticamente hoje o ano na escola, né? Eu sou professor. E para mim foi um ano com muita demanda, onde eu me senti muito sobrecarregado, com muita coisa para dar conta, né? Mas no final das contas deu tudo certo, ainda bem, louvado seja Deus por isso. Mas que não foi fácil, não foi um ano fácil mesmo, sabe? Em muitos momentos eu precisei pedir help, né? Pedir ajuda às pessoas, aos meus amigos próximos, pessoas da minha confiança, para que eu conseguisse me restabelecer, sabe? Conseguisse me reorganizar, conseguisse colocar a cabeça no lugar e me refazer mesmo, recomeçar em alguns momentos, né? Ter esse equilíbrio emocional, acho que é muito nesse sentido também, sabe? Que em alguns momentos, por conta da sobrecarga, eu realmente acreditei que não conseguiria dar conta de tudo. Então, as suas metas, os seus sonhos e os seus objetivos, eles foram alcançados no decorrer do ano. Então, aquilo que você estabeleceu, que você estipulou para esse ano, você conseguiu realmente alcançar cada um deles, ou pelo menos partes deles. E aí, como é que você reflete as suas ações em relação a isso? Você conseguiu priorizar aquilo que você desejava para esse ano, né? Porque eu acho que também tem muito disso, das nossas escolhas, também do rumo que a vida toma. A gente sabe que nem tudo está, de fato, o poder de decisão nem, não é 100% nosso. Então a gente sabe que alguns acontecimentos no decorrer da vida, no decorrer do ano, eles vão direcionando a nossa vida, seja em um sentido ou seja em outro, mas você conseguiu ter essa maturidade, né, para analisar as coisas de forma racional, de que caminho seguir, de que direção tomar, né? Então, algumas coisas que nos acontecem no decorrer do ano, ele vai nos levar para uma direção ou vai nos levar para uma outra direção, porque tem coisas que realmente não estão ao nosso alcance. Mas aí eu vou tentar focar muito no que é centrado em nós, o que é que cabe, o que é que compete a mim. Então, diante do que cabia a mim, diante do que eu deveria ter feito, eu fiz para alcançar aquilo que eu desejava, né? Então, eu acredito que para mim algumas coisas sim, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. E também para mim algumas coisas não, que também eu sei que cabiam a mim. E aí eu preciso melhorar, principalmente nessa coisa da procrastinação,
que é uma coisa que eu combato, que eu batalho, né? É o meu ponto fraco, sabe? Acabar deixando algumas coisas para serem feitas depois, ao invés de fazer de imediato. Então é uma coisa que eu preciso de fato melhorar. E eu busco ano após ano melhorar em relação a isso. Ao mesmo tempo que é até interessante ver na mente agora, né? E eu tava conversando com uma amiga quando terminei o treino do cross hoje. E eu tava dizendo, só o fato de eu ter conseguido, de eu estar conseguindo manter a disciplina, né, a regularidade no cross, para mim eu me sinto vitorioso. Porque diante da minha rotina pesada, pesadíssima, eu consegui manter, sabe, essa disciplina, essa regularidade no cross, para mim, eu me sinto vitorioso em relação a isso, né? Porque a pergunta, eu tá fazendo musculação também? Não, né? Porque além do cross, fazer a musculação para mim já é um outro patamar que eu ainda não consegui chegar. Pretendo, em alguns momentos eu consegui manter pelo menos 2 dias na semana, fazendo os dois, além do cross, fazendo pelo menos mais 2 dias de musculação. Em outros não, e tá tudo bem com isso, porque eu também tenho buscado respeitar os meus limites, né, para que meu corpo não colapse. E aí você se sente vitorioso pelos obstáculos que enfrentou. Então, diante dos desafios que a vida apresentou, diante do que você precisou encarar, das dificuldades, dos obstáculos, você se sente vitorioso, você consegue olhar para essas situações e dizer: eu venci, eu me superei, né? E é muito importante que a gente compreenda isso. O nosso grau de comparação, nosso parâmetro de comparação tem que ser com nós mesmos, porque a nossa realidade é diferente da realidade do outro. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente está ignorando a nossa realidade e ignorando também a realidade do outro. Então, são realidades completamente diferentes que não cabe a nós nos comparar com o outro. Com a gente, sim, porque a gente vai estar sempre buscando se superar, buscando evoluir, buscando crescer, amadurecer. E é interessante quando eu falo de amadurecer, que eu estava até conversando com um amigo também do Cross ontem, e a gente estava falando sobre essa questão do amadurecimento, e tem um psicólogo que eu tenho profunda admiração por ele, que é Rossano, e... ou é Rossandro? Mas eu participei de um... Ele estava sempre muito presente no programa de Fátima Bernardes, no encontro, quando ela estava à frente do programa. E eu tive o privilégio de participar de um congresso da educação onde ele foi palestrante. E desde lá eu admiro, né? Já faz uns bons anos isso. Eu acompanho o trabalho dele no Instagram e ele sempre posta muitos vídeos bem reflexivos e estava falando recentemente sobre essa questão do amadurecimento. Tem gente que vai chegar nos 50 anos e não vai ter amadurecido, porque não é sobre idade, é sobre como a gente encara a vida, como a gente encara as situações, as dificuldades, né? A gente utilizar de tudo isso para o nosso processo de crescimento, de amadurecimento e de evolução, ou seja, mudando algumas atitudes, porque se a vida me apresenta situações semelhantes, onde eu estou sempre agindo da mesma forma, consequentemente eu não estou amadurecendo em relação àquilo. Eu estou repetindo ciclos e eu nunca vou sair disso. Então isso não é amadurecer. Amadurecer é quando a gente se depara com a situação e a gente consegue agir de forma diferente do que nós agiríamos lá atrás, porque a gente aprendeu com aquela situação. Então isso é amadurecimento e a gente precisa buscar sim amadurecer, porque senão a gente vai estar sempre repetindo as mesmas coisas, os mesmos ciclos e consequentemente não vai sair do lugar, não vai crescer, não vai evoluir em hipótese alguma. Aquela listinha que nós normalmente costumamos fazer no início do ano. Quando você parar para olhar para ela, analisar ela, ou lembrar dela, né? Que são justamente as metas, os sonhos, os objetivos que a gente estipula para o nosso ano. Quando você analisa ela, você está satisfeito com os resultados em relação a esse ano? Você conseguiu ser fiel àquilo que você estipulou? Ou simplesmente aquela listinha não passou de coisas escritas que não foram colocadas em prática? E aí, como é que isso
se apresenta para você, qual é a sua realidade em relação a essa listinha, né? Eu gosto de fazer mesmo, de escrever algumas coisas, porque eu acho que é uma forma também de eu externalizar, de eu me cobrar para alcançar algumas coisas, para colocar algumas coisas em práticas, para mudar algumas coisas que são necessárias. E aí eu acredito que eu estou ali na faixa de uns 70 a 80% satisfeito em relação a esse ano, né? 75% acho que está nessa. Porque tem coisas que realmente eu não consegui e eram coisas muito importantes para mim, mas que vão permanecer na lista para 2025 e eu tô, fielmente crente que vou conseguir realizar, pelo menos as principais, sabe? Eu acho que eu tenho que ter muito foco, estar muito centrado naquilo que eu realmente desejo para conseguir alcançar, conseguir realizar. Eu acho que é isso que dá sentido para a nossa jornada, né? Para a nossa vida. Então, que a gente possa utilizar dessa listinha não apenas como um meio de escrever algo e deixar lá, mas como um direcionamento para o ano, sabe? Para que a gente siga um caminho, que ele nos mostre por onde a gente deseja caminhar. Mudou as coisas que precisavam ser mudadas? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que sempre tem coisas na nossa vida que a gente não está satisfeito e que cabe apenas a nós mudá-las. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, o que acontece? Aquilo que você tinha estipulado como meta de mudança, aquilo que você queria mudar na sua vida, que você não estava satisfeito, não estava realizado, você conseguiu mudar isso, conseguiu alterar, conseguiu dar um novo direcionamento, um novo rumo, ou simplesmente ficou com os braços cruzados, esperando que a vida resolvesse por você, que as pessoas resolvessem isso por você, e você não fez aquilo que cabia a exatamente você fazer. Então é muito bom a gente parar para refletir isso, porque tem comportamentos nossos que talvez não sejam tão positivos e que a gente cabe sim fazer uma autoanálise, né, uma autocrítica e mudar o que precisa ser mudado, que não é fácil. Eu tenho total compreensão disso, né? Sair, por exemplo, de ambientes que não são saudáveis, sair de relacionamentos que não são saudáveis, mudar de emprego, sabe? Mudar de área, mudar de cidade, né? Então, existe inúmeras coisas que a gente precisa estipular e que eu acho que a gente precisa também botar um pouquinho de fé e agir, sabe? A fé sem ação ela é morta. Então, se a gente só crer e não colocar em prática, se a gente não agir, se a gente não fizer por onde, a gente não vai alcançar aquilo que a gente deseja. Então, que a gente lembre sempre, sabe, do que a gente precisa fazer. E para esse ano, você considera que esse ano você viveu ou você sobreviveu? E é muito interessante, né, que a gente faz essas reflexões, a gente faz essas indagações particularmente a rede que uma das que eu mais costumo usar é o Instagram, e eu acho que o Instagram, vez ou outra, sempre tem alguém postando alguma coisa em relação a isso, né? A vida é agora, você precisa viver e não apenas sobreviver. Então, assim, quando você para analisar, eu tô até emocionado em relação a isso, porque eu acho que realmente, em muitos momentos, sabe, no ano de 2024, infelizmente, eu apenas sobrevivi. Eu posso dizer que eu vivi muita coisa bacana, porque realmente eu vivi, eu sou grato por isso, sabe? E até teve alguns momentos que meus alunos perguntaram, professor, se eu passo algum final de semana em casa? Aí eu realmente percebi que eu estava saindo todo final de semana. Então eu estava vivendo. Apesar de estar trabalhando muito, eu estava aproveitando. E lembrando que viver não é só sair, porque às vezes o viver que a gente precisa também é aquela pausa, é aquele momento de descanso, é tirar um final de semana para relaxar em casa. Isso também é viver. A gente não pode, em hipótese alguma, desmerecer, mas eu vi que eu estava realmente aproveitando. Mas, porém, também em alguns momentos eu estava em extrema sobrecarga, sabe? E
realmente eu vi que eu tava sobrevivendo, só tava esperando o final de semana chegar para descansar um pouco, sabe? Não tava numa vibe, num ritmo muito legal. E eu preciso compreender isso e tentar fazer diferente para o próximo ano, para que eu não fique em muitos momentos com essa sensação de estar apenas sobrevivendo. E diante da sua realidade, você fez tudo aquilo que era possível, tudo que estava ao seu alcance. Eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar se perguntar muitas vezes. Eu estou fazendo o que cabe a mim ser feito, eu estou fazendo o que eu deveria fazer, sabe? Em alguns momentos a gente vai precisar de pausa, vai precisar de descanso. E a gente tem que respeitar isso também. Mas também não dá para ser um período muito longo, né? Não dá para a gente cruzar os braços e fingir que a vida não está passando, porque ela está passando. Porque o tempo está correndo e a gente está envelhecendo. E os sonhos não podem ficar de lado, a gente não pode deixar para lá, a gente não pode deixar para trás. A gente tem que agir, sim, a gente tem que fazer, sabe? E não é fácil fazer aquilo que está ao nosso alcance. Às vezes é mais cômodo ficar na nossa zona de conforto, né? Porque tá bom ali. Então vou ficando, vou permanecendo. Mas o bom não é o melhor. O bom não é o nosso sonho. O bom não é o que vai nos tornar pessoas realizadas, satisfeitas, felizes, né? Lembrando que ninguém é feliz o dia todo, todos os dias. E tá tudo bem com isso. Mas que eu acho que a nossa vida ela precisa fazer sentido, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter um ideal com aquilo que a gente faz, sabe? Sentir satisfação, realização naquilo que a gente está fazendo. Então a gente precisa fazer sim o que está ao nosso alcance. E agora eu quero fazer uma pergunta extremamente importante. Você aprendeu a celebrar as suas conquistas, as suas pequenas conquistas também. A gente precisa exaltar, sabe? As nossas conquistas, nossos esforços. A gente fez por onde, a gente merece. É sobre bater no peito e dizer: eu venci, eu consegui, eu superei. E isso a gente leva para várias áreas da nossa vida, não só profissional. Vida pessoal, vida familiar, vida amorosa, nossas relações de amizades. Então, cada conquista que a gente percebe que a gente conseguiu mudar alguma coisa que a gente queria mudar, a gente conseguiu dar uma nova direção naquilo que a gente queria dar uma nova direção, a gente deu um novo sentido, sabe? A gente saiu de um lugar que a gente queria sair, ou de uma situação que a gente queria sair. Isso é conquista. E a gente precisa celebrar tudo aquilo que a gente mudou, tudo aquilo que a gente alterou, que a gente percebe que a gente agiu naquela situação. A gente não ficou simplesmente de braços cruzados esperando a vida resolver. A gente foi lá e fez acontecer. Então, olhando para o decorrer do seu ano, você consegue perceber e mais ainda você consegue celebrar as suas pequenas conquistas. Aquilo que você tanto queria mudar e você mudou. Seja algo interno, algo dentro de você, algo relacionado às suas ações, às suas percepções, aquilo que você faz na sua rotina, no seu dia a dia ou nas suas relações. Então você conseguiu e você consegue mudar e, consequentemente, celebrar essas mudanças. E aí vem uma coisa que nem sempre as pessoas querem falar, que não é algo confortável de ser falado. E as metas que não foram atingidas. O que fazer com elas? Então você vai realocá-las, vai colocar novamente na sua listinha de coisas a serem feitas ou coisas a serem descartadas. É importante que a gente pare para analisar sobre as coisas que a gente não atingiu. O que é que a gente quer delas? O que é que a gente espera delas? O que a gente vai fazer com tudo isso? Então está nas nossas mãos se realmente aquilo continua fazendo sentido para a gente ou se é algo que eu quero simplesmente me desfazer.
não faz mais sentido, não é algo que eu continue desejando, não é algo que eu queira mais para a minha vida. E é importante a gente lembrar que às vezes é um sinal, do meu ponto de vista, de Deus, quando algumas coisas não dão certo, né? Quando a gente não consegue determinadas coisas. Talvez só não fosse o melhor para a gente. E aí a gente precisa analisar de forma sábia essas coisas para saber se é algo que a gente ainda deseja e precisa manter como meta na nossa vida ou se é algo que a gente deveria descartar, que não faz mais sentido para nós, né? Então é muito importante que a gente entenda que também isso não representa fracasso, em hipótese alguma, né? Existe um tempo certo para acontecer cada coisa na nossa vida. O que tiver de ser nosso vai chegar, né? O que tem de ser meu, ninguém vai tomar de mim. Então, que a gente possa entender que às vezes é só uma questão de espera mesmo, de esperar o tempo certo que vai sim acontecer. E esse ano você conseguiu aprender algo novo? Você fez algo de diferente na sua vida? Aprendeu, desenvolveu uma nova habilidade, fez um curso novo? Enfim, eu acho que a cada ano a gente tem que buscar melhorar, crescer, evoluir, aprimorar, né? Nas nossas profissões. A gente está em constante processo de aprendizado, de evolução. Então, aprendendo novas coisas para que a gente possa levar para as nossas práticas, né? Então, é isso. A gente não pode se acomodar, né? A gente tem que sim crescer, aprender e evoluir a cada coisa. E quanto ao seu propósito de vida, você tem algum propósito de vida? É muito interessante que eu fiz uma dinâmica com meus alunos e tinha uma das indagações, né, uma das perguntas na dinâmica era falando sobre propósito. E alguns nem sabiam o que era propósito, né? E você tem compreensão do que é propósito e você tem algum propósito de vida, você consegue dar sentido àquilo que você faz normalmente na sua profissão. É um propósito. Então, qual a sua meta? Qual o seu objetivo com aquilo? Né? Aquilo traz algum sentido para a sua vida? Te acrescenta de alguma forma, te faz crescer, te faz evoluir como ser humano, espiritualmente. Então, existe uma série de coisas interligadas a propósito, né? E eu acredito na minha profissão, eu encontro sim propósito. E é aquilo que eu falo. É uma profissão cansativa, é uma profissão desgastante, mas é uma profissão que quando eu olho para os meus alunos conquistando, inclusive hoje, né, teve um que mandou mensagem que conseguiu aprovação em uma escola técnica e é muito gratificante, sabe? Eu, ai, graças a Deus, meus sacrifícios e meus esforços estão valendo a pena, porque isso dá sentido a tudo que eu faço, a minha profissão, sabe? E aí a gente precisa reavaliar planos, né? Porque da mesma forma que um ciclo está se fechando, que é esse ano, o outro inicia. Então a gente precisa estabelecer novos caminhos, novos projetos, novos sonhos, novas metas. E o momento é esse. É quando a gente para refletir, né? Tudo que aconteceu no decorrer do ano e de compreender que algumas coisas precisam ser reavaliadas. Aquilo que eu falei. Naquela lista, eu vou querer manter, vou querer tirar. Estou satisfeito pelo caminho que eu estou traçando? Se eu não estiver, é o momento de repensar a rota. É o momento de dizer, talvez se eu tomar uma outra direção, minha vida tenha mais sentido e eu me sinta mais feliz e mais realizado, né? E é muito importante que eu sempre digo, né? Desejo, quando eu falo para os meus alunos, principalmente nesse momento de despedida, felicidade e sucesso, porque elas têm que andar juntas, lado a lado, sabe? Eu preciso estar feliz e realizado naquilo que eu estou fazendo, obtendo sucesso, né? Então, a gente precisa aprender muito a fazer tudo isso e, consequentemente, alimentar dentro da gente, né? Quando eu acho que quando a gente para analisar um ano, né, o término de um ano, é desenvolver esse sentimento de gratidão, apesar de, sabe, algumas coisas terem acontecido,
agradecer. Primeiramente pelo dom da vida, né? Por estar com saúde, por ter um lar, por ter uma família, por ter amigos, por ter o pão de cada dia. Eu acho que a gente precisa aprender a agradecer essas pequenas coisas. E, consequentemente, a gente vai aprender a agradecer também o grande, que chegou e que está para chegar. E a gente vai alimentando dentro da gente esse sentimento de eu aprendi a reconhecer o quão agraciado eu sou, quão abençoado eu sou por Deus, pela vida, pelo universo. Eu acho que a gente tem que alimentar cada vez mais dentro da gente esse sentimento de gratidão. A gente tem ao nosso redor pessoas que nos amam. A gente tem pessoas com quem contar, sabe? A gente não está sozinho. Então, por mais que em alguns momentos a sensação é de solidão ou é de estar lutando sozinho, a gente sabe que a gente tem pessoas ao nosso redor que estão batalhando com a gente. Inclusive, né? Eu vi uma mensagem que essa semana que falava assim, né? Que uma das maiores formas de dizer eu te amo é orando por alguém. É ali no silêncio, sem o outro estar nem sabendo. Mas talvez a gente esteja de pé, esteja fortalecido justamente pelas orações que as pessoas fazem e fizeram por nós e a gente não tem nem noção. Então a gente continua ali batalhando, então que a gente possa agradecer sempre por ter essas pessoas ao nosso redor, que intercedem por nós, que oram por nós, que nos fazem recarregar as baterias sempre que necessário. Nos recarregam de alguma forma, sabe? E que a gente possa fechar esse episódio de hoje pensando e analisando o que é que realmente importa para mim. Então, diante da minha vida, diante da minha realidade, diante de tudo que me aconteceu, diante do ano que eu tive, o que é que importa? O que é que eu levo daqui comigo, sabe? O que é que eu vou querer levar para o ano seguinte? O que é que eu vou querer deixar para trás? Que a gente possa esvaziar a nossa mala daquilo que não é necessário, sabe? Tirar mesmo essa carga, esse peso e deixar de carregar tudo isso, que a gente vá para a vida mais leve, que a gente inicie o ano mais leve, né? Que você reflita a sua vida, as suas ações. Então é Natal. E o que você fez? Então, o que foi que você fez ao longo desse ano? Você está satisfeito com as suas ações, com as suas escolhas, com o rumo da sua vida? Então, pare, pense, analise tudo isso. E você tem o poder de escolha e de decisão nas suas mãos. Então, faça aquilo que estiver ao seu alcance. Eu acho que a nossa sensação de paz dentro de nós é exatamente isso. E que a gente leve sempre, de verdade, para o próximo ano, para a vida, sempre tudo o que verdadeiramente importa para a gente. Que a gente não quer perder nunca. Espero de verdade que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Quero agradecer imensamente a sua companhia mais uma vez. Abraços. Se você ainda não segue o canal, siga o canal. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.